Hoje, o Dentro da Porteira está aqui na Fazenda Eldorado. Nós vamos bater um papo aqui com o meu amigo Renato Martem, ele que é zootecnista e é o gestor da leiteria A Nata do Leite. A gente vai bater um bate-papo descontraído. O Renato vai contar um pouco da sua história, de todo o trabalho, de tudo que acontece, como tudo começou aqui na Fazenda Eldorado, a leiteria A Nata do Leite. Muito obrigado, Renato, por aceitar o convite, participar aqui Dentro da Porteira aqui. Você contar um pouco aí para nós de toda essa belíssima história que a Fazenda Eldorado, a leiteria A Nata do Leite tem aqui na nossa região. Denner, eu é que agradeço, né? Para mim é motivo de orgulho, um prazer muito grande estar aqui participando com você. E essa história ela começou com o meu avô paterno, o seu Gilberto Martem. Ele comprou a primeira área de terras por aqui em 1956. Já que a Fazenda Eldorado já fez parte da primeira? Sim, sim. Essa posição em que a gente se encontra aqui fez parte da primeira compra. E essa área original ele conduziu na década de 50, na década de 60. Na década de 70, de uma maneira muito inteligente, o meu avô fez uma transição onde que ele comercializou as áreas de terra que ele tinha conseguido amealhar ao longo da sua vida trabalhando para os filhos. E cada um dos filhos adquiriu uma fração de área e foi um negócio feito em arrobas de bezerro. O meu pai, que ficou com essa área aqui, nessa aquisição, assim como os meus tios, cada um com a sua respectiva área, eles ao longo de 10 anos, ao longo dos 10 anos subsequentes, né, entre 76 e 86 aproximadamente, eles pagaram pelas terras que foram adquiridas pelo meu avô, com as arrobas de bezerros produzidas nas fazendas. Na década de 50, na década de 60, a produção de leite já existia e ela era baseada em animais zebuínos, da raça Indo-Brasil. Era o gado que dominava, né, na nossa região? Era o rebanho que predominava na nossa região. E eu tenho fotos daqui, dessa posição, daquele curral que tem ali em cima, ordenhando vacas Indo-Brasil. Na época, a produção era da ordem de 100 litros de leite por dia. Tem uns 2 latõezinhos de 50 em cima de uma banca que o transportador vinha buscar. Leiteiro apanhava, né? Tem imagem que retrata esse período do negócio. Já na década de 80, né, o meu pai passou mais ou menos 10 anos pagando a aquisição da fazenda e na década de 80 ele começou a ter condição de investir no negócio. Ele introduziu a inseminação artificial no nosso rebanho e fez isso de uma forma muito assertiva. Essas vacas holandesas foram inseminadas com... Essas vacas Indo-Brasil foram inseminadas com sêmen de holandês. E já nessa primeira geração, com uma vacada meio sangue, a produção de leite arrancou. Acredito eu com influência de Dr. Armando do Norte, em Carlos Chagas, né? Possivelmente, né? Sem sombra de dúvida. Nós chegamos a ter aqui no nosso rebanho 10 novilhas, cria do Dr. Armando. Foram as primeiras meio-sangue que por aqui estiveram. Começou bem. O meu pai adquiriu esses animais numa exposição em Teoflotone. E aí ele ficou muito impressionado com o potencial de produção dos animais. E por isso introduziu a inseminação artificial no nosso rebanho. Essas primeiras 10 novilhas que foram cria do Dr. Armando, me lembro do nome de algumas delas, inclusive. Eram animais que se destacavam dentro do rebanho, porque enquanto que as vacas zebuínas que tinham no rebanho produziam 3, 4, 5 litros de leite. As boas de leite, 5 litros. Essas vacas meio sangue já produziam 10, 12 litros de leite naquela época, na década de 80. E nessa primeira etapa, né, produzindo essas fêmeas meio sangue, a produção de leite já saltou dos 100, 150 litros e foi a 300, 400 litros de leite por dia. Já na década de 90, nós intensificamos esse processo
Em 1996 eu entrei na escola de zootecnia. Meados de... isso aí. Na UFV. Olha, eu não dei trote no Renato, não. Nós somos contemporâneos de escola, mas eu não dei trote nele. Por isso que não conservei a amizade, tá vendo? Mas fomos contemporâneos, sim, né? Uma época muito boa. E foi um aprendizado muito grande na UFV. E eu muito ansioso, querendo aplicar aqui as tecnologias que a gente tinha acesso lá, a toda oportunidade que tinha, férias, feriado, greves, que foram algumas, né? Todo ano. Muitas vezes vinha com alguns colegas de faculdade para cá, e começamos a intensificação do O que menos trabalhava era Budoguinho quando vinha para cá. Não, Budoguinho trabalhador também. Todo mundo aqui trabalhava. Esse primeiro rotacionado que tem aqui em volta da sede, nós construímos ele na greve de 96. E foi essa equipe nossa que veio. Com Alexandre, Baiano. Baiano, Budoguinho, Humbertão teve por aqui, Rodrigão. Telelé também veio? Telelé não teve aqui. A Márcia não deixou. Telelé só veio aqui já depois que a gente tava formado já. Ele foi consultor da Nestlé, né? Foi. Aqui em Teixeira de Freitas. Foi. E começamos intensificando as pastagens, né? Para que o suporte da fazenda pudesse aumentar. A técnica de inseminação foi dando lugar à técnica de fertilização in vitro, isso aí já nos anos 2000. Entre 2000 e 2010, eu assumi a gestão na fazenda. Aí, nesse período de faculdade até 2010... 2001, eu voltei. É. E o meu pai, então, de uma forma muito sábia, ao meu ver, ele se espelhou no que o pai dele tinha feito e ele transferiu a propriedade para mim e para minha irmã. Flávia. E ele me relatou que eu estava muito empolgado, querendo fazer muitas coisas, e que ele não se sentia capacitado para poder realizar tudo isso, mas que eu pudesse fazer tudo que eu queria. Só tinha algumas regras no processo, né? A primeira delas, eu não podia pedir a ele dinheiro. Começou bem. É uma boa regra, começou né? bem. Mas eu poderia fazer o que eu desse conta de fazer com o dinheiro da fazenda, com o recurso que já estava aqui implantado. E assim a gente fez. E assim nós fomos a fazenda já meio sangue? Sim, nós já tínhamos alguns animais, inclusive 3/4 sangue holandês. Fizemos muitas 3/4 naquela época. E teve uma ocasião em que houve uma oportunidade com um cliente de consultoria que tinha uma fazenda mais ao sul de Minas e que tinha alguns animais meio sangue. Na verdade, nós fizemos uma permuta de 100 animais de uma vez só. Não entrou R$1 em dinheiro. Ele levou 100 fêmeas 3/4 do nosso rebanho e eu trouxe 100 fêmeas meio sangue do rebanho dele. Os animais meio sangue, para a situação dele lá em Carangola, eles representavam alguma dificuldade de manejo para a equipe que tinha lá. O meu pessoal estava muito familiarizado com esse manejo. E os 3/4 eram bem o que ele precisava. Então foi um negócio muito interessante que foi muito frutífero, tanto para ele, o Luiz Lindenberg Tomé, meu grande amigo, quanto para a gente. Então naquela ocasião, o nosso rebanho voltou a ser meio sangue, já em meados dos anos 2000. E nós demos sequência a esse trabalho, já fazendo uso de fertilização in vitro. No início, aspirando doadoras de outros plantéis. A gente não tinha um plantel de animais GIR. A fazenda, ela tem a fazenda tem um rebanho GIR, tem um módulo da fazenda que é de GIR. A leiteria passou a trabalhar até a sua genética de GIR leiteiro. Começou quando esse trabalho? Entre 2005 e 2010, nós conseguimos montar um time de doadoras. Adquirimos animais de bons pedigrees, de excepcional temperamento, uma questão que eu não abria mão. Os animais que eu adquiri permitiam ser coçados de mão, e essa era uma premissa. Além de excelente pedigree, além de aptidão leiteira, os animais tinham que ter bom temperamento. Começamos esse trabalho com 10 matrizes que foram adquiridas no mercado, aonde eu andei
escolhi os melhores animais que eu pude adquirir. Hoje o nosso plantel já é 80% cria da própria leiteria. O plantel GIR. Exatamente. As nossas doadoras hoje, na sua grande maioria absoluta, já são animais que foram produzidos por aqui. Na verdade, nós já temos animais na terceira, na quarta geração de marca própria. Nós inclusive tivemos a oportunidade de visitar a fazenda, rodar a fazenda e conhecer o plantel GIR, né? Dalila, Gengis Khan, teatro, o que há de melhor realmente no GIR leiteiro. O Renato tem um pouquinho de cada coisa aqui, tem Brasília, tem Mutuca, tem Gavião, tem de tudo um pouco, né? Calciolândia. Nós começamos muito bem, né? Porque eu fui muito feliz ao escolher essas doadoras, e depois teve um divisor de águas nesse processo, sabe, Dene? O seu Hélio Macedo de Queiroz. Mandar um abraço, né, pro seu Hélio. Grande abraço, seu Hélio. Pessoa espetacular. Concordo. Ele me deu uma oportunidade extraordinária. Ele permitiu que eu aspirasse em parceria com ele a grande Dalila. E isso, sem sombra de dúvida, foi um divisor de águas do nosso trabalho de seleção do GIR leiteiro. Na ocasião, a Elga se consagrou recordista mundial de produção, e eu deixei de ser alguém aqui de perto de Topaz, no Vale do Mucuri, que estava começando um trabalho com a raça GIR, e passei a ter irmãs da recordista mundial de produção, por essa oportunidade que o seu Hélio me ofereceu, e que foi muito frutífera, né? Nós temos várias descendentes da Dalila no nosso rebanho, animais já na segunda, na terceira geração desse trabalho, e são realmente animais extraordinários, que vêm se superando, lactações muito consistentes, animais produzindo 8, 10, 12 mil quilos de leite, valores genômicos também muito consistentes, um GPTA leite aí de 700, 800, animais acima de 900 GPTA leite a gente tem no plantel. Então, são números que colocam o nosso trabalho de seleção na raça GIR leiteiro no mesmo nível das melhores propriedades do cenário nacional. É o que a gente vê, né? A gente vai vendo os animais, a gente vê realmente o que há de melhor. Em termos de pedigree, o Renato coloca essa questão do genoma, que é mais do que uma comprovação, né? Um selo de qualidade, vamos dizer, com essa avaliação genômica, só vem a confirmar o que você está falando, o que a gente vê, né? Quem tem a oportunidade, quem teve a oportunidade de estar aqui na fazenda, na visitação, né, dos animais para o leilão, teve a oportunidade de ver esses animais, esse rebanho GIR aqui, que é a base do Girolando da leiteria Nata do Leite, né, Ana? Sem sombra de dúvida, Dene. Eu considero que o genoma da raça GIR e da Girolando são não só divisores de águas para o trabalho de seleção em ambas as raças, mas, sem sombra de dúvida, é a ferramenta que permitiu que um criador que estava lá no interior, como nós estamos aqui, né, Vale do Rio Mucuri, uma região distante dos grandes centros, distante das grandes exposições, como que o rebanho que a gente seleciona aqui pode ser comparado com um rebanho de um selecionador de Uberaba, de um selecionador da região de Belo Horizonte? Como que isso pôde acontecer? O genoma foi a chave. Foi através dele que nós conseguimos produzir e dar o destaque que a Brenda alcançou. A Nata Fivibrenda é um animal que, sem sombra de dúvida, é um divisor de águas no nosso trabalho. Essa vaca conseguiu produzir até hoje 7 touros contratados pelas mais importantes centrais do Brasil, de inseminação artificial do país. E agora, esse ano, de forma fresca, nós estamos debutando no GIR. Tivemos o nosso primeiro touro do trabalho de seleção no GIR leiteiro contratado. O Anata Fiviluso, é a mais nova contratação da CRV Lagoa, e já vai ter sêmen dele disponível no mercado. Porque isso é importante você falar, que a leiteria é conhecida
regionalmente, nacionalmente, como produtora de Girolando, né? Touros. Você consegue fazer uma tomada daqueles animais passando ali? A gente está aqui conversando na varanda. Passar. E a Alexandre vai virar a câmera e vai enquadrar ela aí para ver se dá para pegar. Esse é o nosso lote de primíparas. São animais abrindo as suas primeiras lactações. Elas estão se deslocando já na direção da sala de ordenha. E é o que a gente tem, é o que a gente sabe fazer, faz bem feito, faz com capricho, faz com esmero. Na prática, o resultado desse trabalho que nós estamos descrevendo aqui é esse aí. Esse desfile que nós estamos podendo acompanhar aí nesse momento. São fêmeas meio sangue, todas muito jovens, extremamente jovens, animais que têm aí entre 24 e 30 meses de idade, nas suas primeiras lactações. O nosso trabalho de criação das bezerras aqui tem sido muito eficiente. As bezerras têm iniciado a sua reprodução aí com 14, 15 meses de idade, e o resultado é esse que vocês estão podendo ver aí. Você falou, Renato, da questão da bateria de touros, né? Girolando, que a leiteria tem nas centrais, mas é importante, você falou muito bem aí da questão do primeiro touro gir leiteiro, que a leiteria Nata do Leite coloca na central, na CRV Lagoa, né? Positivo. A Nata Fiviluso é um filho da Dona Flor, uma vaca de 12 mil quilos de leite, com um PTA leite acima de 900 quilos, com o Lusitano Fívido Basa, um touro que morreu cedo, mas que tem um papel importante na raça, deixou poucos descendentes, e quem sabe o Luso não vai ser o grande sucessor aí do Lusitano Fívido Basa, né? Então, essa é a nossa expectativa. E aí vem a base, né? Nós falamos aqui da base para esse Girolando aí que o Alexandre fez essa tomada, mostrou aí, e vocês podem ver. E Renato, a leiteria, nós não podemos vir aqui na leiteria Nata do Leite e não falar do trabalho que você faz no Girolando. Nós tivemos a visitação, recebemos aqui os amigos da leiteria Nata do Leite, todos tiveram a oportunidade de ver os animais de perto, assistir a pesagem oficial do leite de cada animal, feito pelo técnico da Girolando, né? Foi mostrado, foi transmitido ao vivo e a cores. E aí eu quero a gente falar desse trabalho do Girolando e a gente falar dos animais que no próximo sábado nós vamos estar pregoando no 10º leilão, a leiteria Nata do Leite, né? Leilão a Nata do Leite, para os amigos de todo o Brasil ver. Então eu queria que você dissertasse aí para nós, contando um pouco da história do seu trabalho, o que você preconiza, qual é a sua visão de técnico, sua visão de produtor, que é muito importante, né? Nós temos duas pessoas e uma só, o consultor Renato e o produtor Renato. E isso é bom a gente ouvir os dois lados, aí se é que tem algum antagonismo, né? Na verdade, eu procuro colocar aqui na leiteria em prática todos os conceitos que nós tivemos acesso à nossa querida UFV. E, naturalmente, o processo é muito dinâmico, né? Muitas vezes, um assunto que, na época que a gente estava na escola, ainda não era nem vigente, hoje passa a ser um ponto muito importante. A fertilização in vitro, que é uma técnica tão importante hoje no negócio, na época, na década de 90, não era uma cirúrgico, coisa... né? Era um procedimento ainda com TE, que já se fazia. A primeira vez que eu tive contato com a transferência de embriões foi lá no São Amarílio. Caio Fraga. Nossa colega Pinheiros, de escola, né? Lá em Pinheiros, na Central Caiado Fraga, com o Maurício. Estava lá fazendo Maurício trabalho. Vieira, nosso amigo Maurício Vieira. Grande abraço, Maurício. Maurício é antigo também. Mas enfim,
O que o nosso rebanho de hoje ele tem de forma muito marcante? Eu tenho procurado buscar animais que sejam muito fortes, que sejam muito arqueados, que tenham exímia força, sem perder caracterização leiteira. Eu considero que os animais girolando, para pastejarem bem, para conseguirem caminhar bem, na nossa realidade, que é uma topografia acidentada, né? Nós temos áreas com declive, com aclive, temos um verão com calor e umidade relativa do ar muito alta. Isso é um desafio muito grande para os animais. Se eles não tiverem amplas costelas arqueadas, se essa vaca não tiver uma boa abertura de peito, se esse animal não for forte o suficiente, ele acaba não tolerando essa condição de ambiente. E as nossas vacas são longevas porque essas características estão muito bem firmadas no nosso rebanho, tanto no rebanho das doadoras de nosso trabalho, quanto na escolha dos touros holandeses. Muitas vezes eu me deparo com uma dificuldade. A turma na pista hoje valoriza muito o refinamento, valoriza muito a leveza das frentes dos animais, e muitas vezes se esquecem que antes da leveza, se o bicho não tiver força, ele não vai conseguir chegar lá no destino. Então eu não tenho dúvida de que nós temos aqui hoje um rebanho que está muito adaptado à nossa condição de ambiente. Ele foi selecionado, ele vem sendo selecionado há 70 anos para isso aqui no nosso trabalho, e nós sempre priorizamos vacas fortes, animais de bons membros, de bom sistema locomotor, de bom sistema mamário, porque é isso que dá vida útil para uma vaca leiteira. Isso aí é o que o leite a pasto, que é o leite da nossa região, que é aqui na leiteria, né? Os animais pastejam. Quem teve a oportunidade, mais uma vez, quem teve a oportunidade de vir à fazenda, viu o seu sistema de manejo rotacionado de pastagem, a qualidade das pastagens que os animais podem usufruir, né? Tem uma pequena suplementação a nível de coxo, mas aqui é o básico, né? E essas características que você colocou no rebanho, a gente pode se dizer que são características que vai dar econômicas, né? Interfere dentro das características econômicas da atividade leiteira, né? Não tenha dúvida, Denner. O leite, sem sombra de dúvida, é o que paga a conta. Só que para que a vaca possa produzir leite por longo tempo, ela precisa de estar muito bem adaptada ao ambiente. Ela precisa de ser um animal que consegue se sobrepor a todas as intempéries que nós temos por aqui. E o nosso rebanho tem sido muito bem selecionado para essa função. E a gente vê, Renata, cada ano que se passa, a gente já faz o leilão junto com você já faz um tempo, a gente vê essa questão de ubres, qualidade do ubres, das vacas. Hoje a gente estava olhando a questão da estrutura de garupa, né, que é onde está a sustentação dos animais. Impressiona a cada ano a qualidade dos ubres das vacas. Né? A gente estava falando de um touro holandês que tem tal característica, que coloca, que ajuda. Aí a gente viu as doadoras, e aí na hora lembramos da Meio Sangue, né, da Girolando, que passou com a garupa. Você vai ver a mãe. Quando a gente vê a mãe, você vê a qualidade de garupa dos animais e essas características que realmente você falou, que interfere na atividade econômica da atividade leiteira, é importante. Hoje, como funciona aqui na leiteria, Renato? Essa questão com a produção, como é que é o seu manejo aqui, o dia a dia? Que às vezes a pessoa não teve oportunidade, por um motivo ou outro, não teve a oportunidade de estar conosco aqui na visitação, mas tem uma curiosidade tremenda. Eu acho que a pergunta que você mais escuta no seu dia a dia é as pessoas querendo saber quantos litros de leite você tira, como é que
Você não vai ensinar o pulo do gato, mas ensina pelo menos um miado. Não tem mistério nenhum, não. A informação hoje está disponível para todo mundo. No TikTok e no YouTube. Exatamente. Agora, como combinar todas essas informações? Muitas vezes cada propriedade acaba encontrando o seu caminho. A fórmula que está aqui não necessariamente é a mesma que vai funcionar de forma plena em outra propriedade. Mas no nosso manejo aqui, nós produzimos próximo de 3.000 quilos de leite por dia, sobretudo no período que antecede os leilões. A gente até passa um pouco desse volume. E normalmente vendemos entre 40 e 50 animais, produzindo entre 25 e 30 quilos de leite cada um. Ou seja, a gente perde entre 1.000 e 1.500 litros de leite em cada leilão. No momento subsequente a esse, o grupo de novilhas prenhas que a gente tem abre os seus partos e ocupam o lugar que era ocupado pelas vacas que a gente vinha comercializando no leilão anterior. E assim os leilões vão se sucedendo. A cada etapa dessa, vendemos alguma coisa entre 40 e 50 vacas. No semestre subsequente, nós temos entre 40 e 50 novilhas que entram em produção, ocupando o espaço dessas vacas que foram comercializadas. A nossa propriedade, ela segue muito bem ajustada com uma produção da ordem desses 3.000 quilos, com aproximadamente 150 vacas em lactação. Em algum momento que antecede os leilões, a gente chega a 160 animais em produção, mas normalmente entre 120 e 160 é o que a gente tem mantido em produção. Sempre no momento subsequente ao leilão, o número cai um pouco. Nas semanas, nos meses subsequentes, o fluxo de parto das novilhas se incumbe de tamponar aquela saída das vacas, e daí a alguns meses a gente volta para aquele patamar de produção que a gente tinha antes do leilão. Aqui na fazenda, você tem todo um trabalho, um manejo sanitário, né? Essa avaliação reprodutiva, questão sanitária. Mandar um abraço pro Fred. Fred veterinário. Ele acompanha, faz os exames aqui, até sempre, quando ele está na fazenda, os seus clientes, ele posta e divulga, né? Ele divulgou que estava aqui na leiteria, mandar um abraço para ele. E aqui a fazenda tem todo um zelo, né, Renato? Uma preocupação com essa questão de sanitário dos animais. Eu queria que você falasse para nós esse manejo que você trabalha aqui sem ocitocina, que isso é muito importante. Para quem nos assiste, na verdade, na questão sanitária, talvez seja a parte mais importante da gente falar, do não uso de ocitocina aqui na fazenda. Além de atestados negativos de brucelose e tuberculose, que é praxe, né? E o Fred, inclusive, já testou. Ele postou, né, que ele teve aqui. Todo o rebanho que a gente está oferecendo aí está devidamente atestado por ele. Nós temos um trabalho de controle sanitário, temos um calendário sanitário extremamente rigoroso, sabe, Denner? E isso vem sendo seguido há 30 anos. A fazenda continua com o selo Boas Práticas? A fazenda obteve o selo de Boas Práticas. Esse selo foi concedido na ocasião pela primeira vez pela Nestlé, na década de 90 ainda. Teve sequência numa janela em que comercializamos o leite com a piracanjuba. E nós seguimos hoje comercializando o nosso leite com a Copril, que fica com a sede em Itambacuri. A nossa propriedade, ela usa de forma muito forte todas essas ferramentas de gestão que os programas de boas práticas recomendam, sugerem, e houveram momentos em que a gente tinha um programa para seguir, outros que não tinham o programa, mas nós não abrimos mão em momento algum das ferramentas, porque elas foram incorporadas na nossa gestão. A rotina, né? E viraram rotina. Então, assim, isso é muito bom. A equipe, ela se acostuma a trabalhar dessa forma, e depois que isso vira hábito, que é um bom hábito, se entende a importância, né, de ter todas essas anotações, de todos esses números. Essas informações, elas são muito relevantes para as tomadas de decisão. E isso, sem sombra de dúvida, dá embasamento para a qualidade do nosso manejo, para a qualidade do nosso controle sanitário, que é extremamente rigoroso. Para você ter uma ideia,
nós utilizamos como receptoras não só as nossas novilhas, mas também as nossas vacas. Se é um desafio emprenhar com fertilização in vitro uma novilha, que tal emprenhar uma vaca em produção? E que tal emprenhar uma primípara em produção? É isso que a gente faz aqui na leiteria Anata do Leite. Nós emprenhamos com fertilização in vitro primíparas em produção. Óbvio que o índice não é o mesmo da novilha, sim. Mas conseguimos bons resultados. Conseguimos bons dentro resultados. Do que é o padrão, né? Sem sombra de dúvida. É isso aí. Nós acabamos pulando aqui, e a questão da ocitocina. Eu quero chamar a atenção porque a leiteria ela não faz uso de ocitocina. Aqui não tem ocitocina, que aí é uma grande vantagem, né? Para o problema do tripanossoma, que vários rebanhos, aqui não passa nem na... Ô, Denner, a ocitocina, pelo fato de ser injetada intravenosa, né? E pela falta de zelo, de cuidado de quem faz uso dela com desinfecção dessas agulhas, dessas seringas, acabou sendo veículo para transmissão de doenças. Isso é um problema grave. O momento em que a gente suprimiu o uso de ocitocina na nossa ordenha, já se vão aí uns 8 anos isso, ele vai muito antes dos problemas com o tripanossoma na nossa região. Acompanhamos uma tendência e na prática não é tão complexo assim, sabe? O que a vaca precisa para apojar sem o uso da ocitocina é estar se sentindo à vontade. Então, se a gente faz com essa novilha um trabalho de doma, de dessensibilização dela, e aí um grande abraço pro Nilson Dornelas. O professor, né? Tive com ele lá na Mega Leite. Também tive com ele na Mega. E ele apresentando um trabalho espetacular lá com as crianças, com as novilhas, mas foi ele quem trouxe essa tecnologia para aqui, para o nosso sistema. Na ocasião, nós trouxemos o Nilson aqui, ele fez um curso com a nossa equipe e com várias outras pessoas da região. E passamos a dessensibilizar as novilhas antes do parto, naturalmente. O animal tendo contato com o ser humano, gostando desse contato e aprendendo que lá dentro da sala de ordenha é um lugar confortável para ele, em que ele vai se sentir bem, ele dispensa a necessidade de se aplicar uma ocitocina suplementar. A quantidade de ocitocina endógena produzida por esse animal é mais do que suficiente para que essa vaca possa apojar. O problema é que quando não se tem essa percepção, quando não se faz esse trabalho prévio, é tudo muito novo para aquela novilha. Ela está ali recebendo estímulos que não são favoráveis, né? O camarada conduz ela para dentro de uma sala em que ela nunca entrou, é um barulho de máquina que ela nunca ouviu, é um ambiente novo, tem um buraco no meio, um fosso. Aquilo tudo é estranho para o animal. Ele se assusta a primeira vez que ele vai até lá. E aí ele produz um hormônio que é antagônico à ocitocina, que é a adrenalina. E aí, enquanto esse animal estiver produzindo adrenalina, ela não vai conseguir apojar sem ocitocina suplementar. Então qual que é a chave do processo? A chave é sensibilizar os animais. A vaca tem que gostar de ter contato com gente, tem que gostar de ser tocada pelas pessoas. Depois ela tem que aprender que lá dentro da sala de ordenha não tem nenhum bicho de cabeça que vai pegar ela lá dentro, porque ela acha que tem. Você tem que ensinar para ela e mostrar para ela antes dela parir que não tem. Aí, se ela já aprendeu a entrar dentro da sala, se ela já está ali muito bem ambientada, se ela já está gostando de ter contato com as pessoas, pariu, você coloca ela lá dentro da sala, a pessoa que tinha contato com ela coça ela um pouquinho e ela apoia. E tá tudo certo, e é isso que acontece, e segue a rotina, segue a vida. Que isso é importante, a gente bater nessa tecla do não uso de ocitocina, todo esse trabalho de doma racional, de sensibilizar a novilha, porque... E é uma coisa, tem um convite, aproveitando, um convite para fazer, né, para todo produtor passar a praticar na sua fazenda, dentro do seu manejo, não uso de ocitocina. Eu acho que vai contribuir demais para a sua atividade de produção de leite. E Renato, nós falamos aqui
E o que o cliente da leiteria pode esperar para o próximo sábado agora, a partir das 14 horas, no 10º leilão, a nata do leite. Que essa turma aí? Gostaria de convidar todos para virem aqui, né? Na verdade, participarem conosco do leilão. Eu não tenho dúvida que o nosso rebanho desse ano ele supera o rebanho do ano anterior. E a meta do selecionador é essa. Ô Jefferson, eu já filmei seus lotes, viu? Já mandei no seu zap. A meta de todo selecionador é a cada geração produzir indivíduos superiores. Eu acho que a gente tem feito isso muito bem aqui na Leiteria Nata do Leite. Convido a todos para aproveitarem as condições especiais que a gente tem de parcelamento, de pagamento, de frete facilitado. O leilão ele vai ser processado em 36 pagamentos. Você vai pagar 2 à vista e 34 mensais individuais subsequentes, né? Então, assim, uma facilidade enorme. Eu sempre falo que a gente só compra ou por oportunidade ou por necessidade. E essa oportunidade que a Leiteria Nata do Leite traz para você, amigo produtor rural, eu não vejo ninguém praticar, né? Aqui, pelo menos, não é normal, não é tradicional, exceto aqui no leilão da Leiteria Nata do Leite, essa condição de pagamento. Você vai pagar, vai lançar em 36, vai pagar 2 à vista e 34 individuais. Então, assim, é uma facilidade enorme e nós temos ainda a política de frete, né? Sim. Nós vamos entregar, a leiteria vai entregar aqui no raio de 300 quilômetros. É dentro da malha. Dentro da malha, na malha rodoviária, né? Foram criadas rotas. Exatamente. Rotas BR-116, rota 418, 116 Sul, sentido Valadares, 116... Vai até Muriaé. Vai até Muriaé, né? 116 subindo aqui norte, o Vale de Jequitinhonha, para atender os nossos amigos até Conquista do Vale de Jequitinhonha e vai até a Vitória da Conquista. Temos a rota da BR-418, que atender os nossos amigos capixabas. Até Linhares, vai Teixeira de Freitas, né? Também. Então, assim, você, amigo produtor rural, além da condição de pagamento que o Renato, a Manu, liberou para você comprar, você ainda vai receber os seus animais na malha rodoviária. A gente vai fazer de tudo, né, Renato? Para atender a entregar a você os animais comercializados da melhor forma possível, dentro de uma regra de logística que favoreça a você adquirir os seus animais. Então, a oportunidade está aí. O Renato já falou da qualidade, contou toda a história. Como aproveitar, nós queremos mandar um abraço ao doutor Antônio Martins, né, o pai do Renato, dona Cecília, que está nos assistindo. Então, assim, o Theo e a Dora, que serão meus futuros clientes, eu não posso esquecer deles dois. Entendeu? Então, que também com certeza vai estar nos assistindo, vai participar do leilão. Então, Renato contou toda a história da fazenda, trabalho extraordinário que ele está fazendo num plantel de GIR. Nós vimos as doadoras, e é um rebanho assim, pincelado, a dedo, assim, que é a nata do leite, o Renato tem aqui no GIR para comercializar, produzir esse gadão girolando que o Renato tem. O Renato tem uma doadora, já mais velha, né? Ela já produziu vaca de torneio leiteiro, né? As filhas dela ganhou o torneio leiteiro de Teoflotone já, ganhou agora... Reservada campeã em Pedra Azul. Reservada campeã em Pedra Azul. A de Gilvan, de Pontes Volantes para a exposição de Itaubi, ano passado. Foi dela. De Gilvan. Então, assim, o Renato tem uma doadora só para produzir vaga de torneio leiteiro. As filhas dela, quando não é campeã, é reservada campeã. E a gente estava ali vendo, o Renato tem todo esse trabalho, esse critério, extremamente criterioso. E aí a gente, né, Renato, queremos convidar
a você, amigo produtor rural, para participar conosco no próximo sábado do leilão, 10º leilão, a leiteria Nata do Leite. As condições de pagamentos, as condições de fretes são imperdíveis e normalmente não são as praticadas no nosso mercado regional. Então fica aí o convite para todos os amigos, né, Renato? Isso aí. Sábado, a partir das 15 horas, estaremos esperando por vocês lá no estúdio da Minas Leilões. Isso aí. Forte abraço, até lá. Valeu. Renatão, obrigado por tudo. Parabéns pelo seu trabalho. Mais uma vez, mandar um abraço aí para toda a sua equipe que está nos assistindo, sob a batuta do Rafael, né? Abraço para Manu, todo mundo aqui. Muito obrigado pela oportunidade de estar batendo esse papo aqui, levando para você aí a conhecer um pouquinho da história, do trabalho do Renato aqui na Fazenda Eldorado, na leiteria Nata do Leite. Muito obrigado, um forte abraço. E não deixe de estar se inscrevendo no canal do YouTube aí da Minas Leilões, dá um joinha aí, que isso dá um engajamento melhor no canal e as pessoas possam conhecer o nosso trabalho, o trabalho do Renato. Valeu, forte abraço, fica com Deus, Deus abençoe. Tchau, tchau. Até mais.